Sagitário, vamos dar uma olhada na tua semana? Então, temos vídeo com a leitura da tônica para 2026 aqui no canal. Depois que tu assistir esse vídeo, tu volta uns vídeos atrás. E aí tem lá, tônica para os 12 signos para 2026. Aí tu cata lá teu signo, tá? Essa é a leitura para a primeira semana útil de 2026. Esse vídeo vai ao ar no dia 8. Então, calcula aí de 8 a 15 ou uma semana a partir do momento que tu assistires. Então, a energia de Sagitário para essa semana, tônica da semana. A carta da casa, então já temos como tônica o lar de vocês, né? A estrutura. A casa também vai falar um pouco da nossa estrutura mental, da nossa estrutura psíquica. Então, também a gente pode estar falando disso, mas principalmente vai girar em torno dos assuntos do lar, tá? A casa, a família. Vamos ver aqui o que que o tarô nos entrega a mais. A âncora, os pássaros, a árvore, a chave, a montanha. Bom, nessa arrancada, assim, o que o baralho me entrega é que é uma semana que realmente, além, né, da tônica estar em torno da casa, vocês vão estar numa busca de uma maior estabilização das coisas. Então, assim, tudo que não está bem direcionado, tudo que não está bem resolvido, é, vai, tu vai estar demandando que se acomode, que se estabilize, que se acalme, que se alinhe. É tudo muito em torno do enraizamento aqui. Com a árvore, tem conexão com família, tá? Porque na cabeça da mesa a gente tem os pássaros, trazendo essa coisa do diálogo familiar, tendo uma importância muito grande durante essa semana. Então, algumas das resoluções que vocês parecem estar trazendo têm a ver com a família, com a casa, pequenos acertos, pequenas conversas. Tem meio que a vibe de colocar a coisa em pratos limpos. A gente está falando de situações aqui que elas já estão mais ou menos resolvidas, tá? Porque tu vê, eu tenho aqui a âncora com a chave e as estrelas. É como se vocês viessem de uma situação em que as coisas parecem bem ou parecem resolvidas, mas no momento presente parece que algum tipo de conversa estabelecida com amigos. Deixa eu botar na. Sim. Conversa estabelecida com amigos, ó, trazendo algumas questões, algumas verdades que te colocam um pouco em dúvida, um pouco questionando uma situação de confiança aqui, parece. E não é que haja uma desconfiança ou uma deslealdade, mas sabe aqueles momentos de jornada que a gente entende que alguma coisa não ficou bem acertada, que aquilo precisa ser melhor conversado? Ou que eu entendo que eu posso ter feito um mal entendido, ou que o outro pode ter feito um mal entendido e eu não estou interpretando direito. Tem esse movimento aqui acontecendo na mesa, tá? De eu preciso falar sobre isso. Eu vejo aqui uma necessidade de falar sobre isso. Eu preciso clarear essa história no sentido de passar a limpo, né? Ahn, dar melhor minha versão dos fatos, entender melhor a versão do outro, e é relacionado com assuntos familiares, porque aqui, ó, uma relação familiar que está um pouco desafiadora e com aqueles silêncios, aqueles, eu brinco, os pactos silenciosos que às vezes a gente faz, né? É, eu finjo que não pensei isso e tu finge que não interpretou isso e a gente finge que tá tudo bem, mas numa camada mais abaixo, a gente sabe que a coisa não tá legal, que a coisa não tá direito, tá rolando um estranhamento, e aqui é um estranhamento silencioso, não é um estranhamento que vocês estão verbalizando. Mas assim, ó, eu vejo que, apesar de essa situação tá te inquietando, porque aqui me vem uma mesa que tem uma coisa de preocupação, apesar dessa situação tá te inquietando, tá te deixando com preocupação, a tua mentalidade é muito direcionada. Tem um friozinho na barriga para ter essa conversa, tá? A montanha aqui me traz isso. Já, mas será que vai ser tão fácil assim? Será que vai ser tão simples assim?
Não me parece ser o tipo de conversa fácil, é alguma conversa desconfortável que acontece aqui. Mas o desfecho é bom, porque termina com o livro, né? Ou seja, há aqui uma tomada de conhecimento, há um amadurecimento em cima do que for conversado, das verdades que são trabalhadas aqui, dos assuntos que vêm à tona, 5, 8. E tudo muito apontando questões da espiritualidade aqui, resoluções que a espiritualidade está trazendo, porque é alguma torta de climão que está servida há algum tempo e a gente fica ali meio fingindo que não está ali. E agora parece que a oportunidade de resolução disso acontece. Complementar a isso, eu tenho a criança, o homem e a cruz. Olha, aqui a gente está falando do ser amado, tá? Independente de ser o ser amado ou a ser amado, geralmente, quando eu faço uma leitura coletiva, eu interpreto que a mulher do Lenormand serão vocês e o homem do Lenormand serão os amores de vocês, tá? Então a gente tem essa figura envolvida aqui, ó, que era alguém que parece que estava te fazendo doer, e a criança nas costas dele, atrapalhando os novos inícios, ó. Para alguns de vocês, claro, isso já é uma leitura coletiva que não vai conversar com todo mundo, mas para alguns de vocês, a gente está falando aqui de uma situação que algum relacionamento que vocês têm ou tinham trazia um afastamento dessa pessoa com quem vai ser essa conversa desconfortável, sabe? Parte desse desconforto quem produzia era esse homem. Eu não vou saber explicar o que eu tô vendo aqui. É algo tipo assim, ó. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu tava conhecendo um cara, e ele tinha na cabeça dele que se a gente se relacionasse, eu teria que abrir mão de amigos, de família, de tudo, e seríamos dois contra o mundo. No momento que ele abriu a boca de si, isso, já cancela o primeiro date, já acabou a conversa ali no WhatsApp, morreu, acabou. Porque eu não sou a pessoa que vou abrir mão. A minha vida social e a minha vida familiar não são escolhas. Não são escolhas. E era um parceiro que faria eu ter que escolher. Então eu vejo um movimento muito parecido com isso, assim, sabe? Aquela pessoa que, de alguma forma, é, te cria um desconforto dentro da tua própria casa, com a tua própria família. E aí, quando essa criatura se afasta ou sai de cena, o que vocês conseguem ter um respiro maior, vocês conseguem perceber que, putz, cara, eu acho que não faz sentido o que está acontecendo aqui. E pelo que me mostra, é tudo muito coisa de passado, são histórias antigas aqui mal resolvidas e que estão querendo resolução. Porque não cabe mais, é aquele esqueleto que tá dentro do armário que não tem mais porquê, sabe? Tipo, ai, sei lá, brigou por causa de Lula e Bolsonaro. Bolsonaro tá preso, o Lula tá lá presidindo, nem se sabe o que vai acontecer na próxima eleição, as pessoas ainda estão brigadas, ainda estão bloqueadas de rede social e coisa, sabe? Não vai acontecer de novo esse embate, pelo menos não por enquanto, entende? É nesse pique aqui, esse estrago, esse azedume, essa coisa rançosa que ficou. E no fundo do maço de vocês, ó, as cegonhas, que me mostram que, assim, junto com aquele livro que já tinha vindo, a criança que veio aqui, vocês estão num momento de uma adaptação, de uma melhoria para seguir adiante sem carregar essa cruz que ficou, né? Pode ser, pode ser não, porque é a montanha, né? Essa conversa ela não vai ser fácil, ela não vai ser leve. A gente vai desencavar algumas coisas, mas é uma conversa que está sendo esperada. E vou dizer, do outro lado, vocês têm alguém com quem vocês podem contar para essa conversa. Então, houve um amadurecimento, tá? Teu e dessa pessoa que está aqui nesse bolo, tá? Para mim, remete muito à família, tá? A menos que tu seja daquele tipo de profissional que interpreta a família profissional como uma família, aí pode ser que seja de profissão que a gente esteja falando. Mas aqui, para mim, é principalmente em torno de família de sangue, tá? Então, assim, Sagitário, estejam prontos, prontas, preparados, porque haverá essa estabilização, né, de encerrar essa turbulência, de encerrar essas dúvidas. As cegonhas trazendo um novo começo para vocês, né?
com um lar mais saudável para conviver. 24, ó. E tem uma questão afetiva também, o coração sai mais feliz aqui. Quando eu calculo, me dá o coração como carta oculta. Então, assim, a gente está realmente falando de um momento de reaver relações afetivas antigas. E de uma forma bonita, de uma forma saudável, tá? E aqui, de novo, né? É no lar, né? Não necessariamente você com aquele primo de 50º grau que tu não fala há 20 anos, tá? É alguém que o teu coração ainda guarda com muito respeito, com muito carinho, mas que parece que ficou essa essa pedra entre vocês, né? Esse obstáculo entre vocês que agora vocês vão tirar e mover e voltar a conviver. Mas é isso, Sagitário, que eu vejo. Deixa um like, te inscreve no canal, aquela coisa toda. E um beijo pra vocês, até a próxima.